Olá, crianças, tudo bem? Eu sou Eduardo Souza e vou falar com vocês hoje sobre um tema que eu acho importante antes de continuarmos com as aulas de sociologia, né, como é a proposta do canal, que é falar sobre o porquê estudar sociologia, né? Por que é uma disciplina tão importante. Então, eu acho que é bom a gente entrar nesse assunto antes de continuar com as nossas os nossos outros temas, né? Os outros assuntos que a gente precisa falar. Esse vídeo também é endereçado aos pais dos alunos que ficam querendo saber, né? O que seus filhos estão aprendendo, principalmente quando se fala de sociologia. Hoje a nossa sociedade está bem mais consciente no campo da política e a gente precisa de estar por dentro do que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas, né? Essa preocupação ela é legítima, válida e eu acho que os pais que se preocupam com isso estão cobertos de razão de preocupar. A questão é que sociologia, dentro das brigas sociais que a gente tem visto aí no campo da política, tem sido às vezes deixada de lado por alguns governos, outros gostam mais dela. Em que sentido que a sociologia serve para os seus filhos, para os seus alunos? E para você, aluno, para que a sociologia serve? É esse o foco dessa nossa conversa de hoje. Esse assunto, ele me remete a um trabalho que eu faço periodicamente, todos os anos, com os meus alunos do ensino médio da manhã e da tarde. Que é um trabalho que eu acho de fundamental importância, que é incentivado inclusive pelo livro didático e eu adaptei para a nossa realidade, em que eu coloco os alunos para fazer uma entrevista. Hoje em dia é muito comum, né, os jovens estarem envolvidos com essa questão de fazer vídeo e tal. Eu peço para eles fazerem um vídeo de entrevista para postarem e acompanharem o processo de repercussão desses vídeos. E aí, nesse ano em especial, eles entrevistaram várias autoridades, meus alunos do segundo ano. Eles entrevistaram várias autoridades, entre eles juízes da vara de infância e juventude, vereadores, deputado, pessoal do Conselho Tutelar, para eles saberem também dessas questões de direitos e deveres. E aí, nessas entrevistas, várias pessoas que foram entrevistadas falaram que a gente precisava de voltar a ter educação moral e cívica nas escolas. Muitos pais aí que já têm um pouquinho mais do que a minha idade ou da minha idade vão às vezes até concordar, né, com esses autores. Eu entendo, mas não concordo pelo fato de eu dar aula de sociologia. E não é por puxar a sardinha para o meu lado, não. É porque a sociologia ela ampliou muitos dos itens que tinha no conteúdo de moral e cívica. Então, se antes se tinha uma busca por fortalecer a moral, o civismo, os símbolos pátrios, a bandeira nacional, essas coisas todas, mas se você for acompanhar os temas que a gente tem em sociologia, a maioria deles são temas que já tinham lá no Moral e Cívica. Só que a vida mudou. Qualquer professor que acompanhou as mudanças do que se ensinava em geografia, por exemplo, que se ensinava em história, tem que se adaptar porque a história está acontecendo, né? 10 anos se passaram, é 10 anos a mais na história. 20 anos se passaram, mais 20 anos na história. E aí essa educação moral e cívica, quando eu estudei no ensino médio, eu já fiz sociologia e filosofia, não fiz educação moral e cívica. Mas eu lembro
de meus colegas mais velhos, quando eu estava no 8º ano, que ainda não tinha o 9º, fazerem educação moral e cívica. Minha irmã fez educação moral e cívica. E nesses 50 anos a história mudou, as coisas mudaram e não dá para ficar com o mesmo conteúdo programático que a gente tinha num livro daqueles tempos, porque nós não somos os mesmos, né? Então essas mudanças têm que ser abarcadas pela educação. Cobra-se da educação que ela seja atualizada, né? E eu creio que deva ser mesmo. A gente tem que estar sempre contextualizando, melhorando, ampliando a nossa forma de ver as coisas. E por isso eu entendo essas pessoas que nas entrevistas falaram que deveria voltar a educação moral e cívica. O que eu sinto falta, que às vezes falta aos nossos brasileiros, é ter um pouco mais de patriotismo, né? De gosto pela pátria, que se manifesta na maioria das vezes só no futebol. Quando tem Copa, esse tipo de coisa fortalece um pouco o patriotismo. Mas eu não creio que patriotismo possa ser empurrado goela abaixo, né? É preciso existir uma pátria boa, gostosa de se viver, onde as pessoas se identifiquem, né, com as questões dessa pátria, para que as pessoas se sintam realmente mais patriotas. Então, é um sentimento que se dá por uma pátria que seja realmente boa, né? Você não nutre patriotismo por uma pátria que te prejudica o tempo todo, que sempre te machuca, te maltrata. Então a sociologia, ela amplia muito essa questão. Ela traz muitos conceitos que são ampliados. Por exemplo, essa questão da nacionalidade, de defender a sua nação a todo custo. Depois que a globalização entrou e todos os processos de globalização, não dá mais para pensar nacionalidade só, né? A gente não pode ficar só em torno do nosso umbigo, pensando só no nosso Brasil, quando tem inúmeras pessoas passando dificuldades em outros países, né? E que a gente precisa de ter uma consciência mais global. Hoje a gente vê esse mundo acontecendo. Antes a gente não via. Hoje, pela comunicação, pela internet, pelas redes sociais e tudo mais, a gente vê todas essas coisas. E não dá para ficar de olhos fechados depois de já ter visto, né? Fechar os olhos para essas coisas e falar que elas não existem, porque elas estão aí, a gente sabe que estão. Então a gente precisa de ter uma visão um pouco mais ampla do que só o nacionalismo, aquele nacionalismo arraigado de defender a sua pátria a todo custo, que gerou muitas guerras, que gerou muitas brigas territoriais, né? Então essas práticas precisam ser contextualizadas. E outra questão é que a maioria dos temas que eram tratados em moral e cívica são tratados em sociologia, de forma mais ampliada e mais contextualizada, mas são tratados. Eu tenho aqui um documento que a gente pode achar pela internet, eu vou colocar o link dele na descrição, um livro uma estrutura, um artigozinho mostrando a estrutura de 2 livros didáticos em que se tinha moral e cívica, livro de moral e cívica. E aí os contextos, os itens que os autores colocavam, era a questão da moral e do civismo, sensibilizar para que as pessoas sejam conscientes e cidadãs, dominar conceitos básicos das ciências sociais, indispensáveis para a compreensão do moral e do civismo, da moral e do civismo, aplicar conceitos na prática, né, dessa questão da cidadania, conhecer a divisão político-administrativa do Brasil e ser capaz de ler o mapa político do Brasil. Então essa é uma parte que é trabalhada em geografia, mas tem uma outra parte
que a gente trabalha também em sociologia, porque a gente procura conhecer a estrutura do Estado, como ele chegou ao ponto que chegou, quais são as estruturas, não as estruturas simplesmente físicas do Estado, mas as estruturas do jogo de poderes, né? A gente estuda ciência política um pouco, principalmente no segundo ano, a divisão dos poderes, o quarto poder, que a gente chama de mídia, né? Agora também quinto poder, que as mídias sociais estão sendo chamadas de quinto poder. Então, assim, são conceitos que a gente trabalha em sociologia. E as ideologias, né, que a gente trabalha também, que são muito importantes para criar um senso crítico nos filhos de vocês, nos alunos, em vocês alunos, né? Um senso crítico para entender. Eu vejo que a sociologia, a aula de sociologia, ela deve ser como o estudo de uma língua. Na língua você não estuda os códigos para ler uma realidade com aqueles códigos, né? Para ler uma cultura. A língua de um povo traduz o seu jeito de ser. A sociologia, entender a sociologia é como entender uma língua, é como se você estivesse decifrando um código. E cada conceito que eu passo, cada conceito que eu vou passar nas aulas que eu vou divulgar aqui nesse vídeo, cada um deles vai ser muito importante para você decifrar o código dessa sociedade. Um código de poder, de uma estrutura de poder que nos domina. Para separar o que é direita e esquerda, para separar os interesses de uns, interesses de outro, e para não ficar numa imposição, né? Para que a pessoa tenha um senso crítico, para não aceitar uma imposição goela abaixo sem questionar, ela saber por que ela está optando por um lado ou por outro, ou por uma posição ou outra. E aí o professor de sociologia consciente e no cumprimento dos seus deveres, ele vai passar tanto as questões da esquerda, tanto as questões de direita, de modo imparcial, né? Vai passar essas questões do poder e deixar para que os alunos possam ter essa maturidade, que já é um momento da adolescência que é muito importante, que é um momento dos jovens se posicionarem, né? Começarem a querer se posicionar. Eu vejo os jovens ficando muito entusiasmados com a sociologia, alguns, né? Não são todos, mas muitos ficando muito entusiasmados com as questões da sociologia, quando eles começam a entender como que funciona esse poder, como que funciona essa estrutura na qual eles estão inseridos. Então, estudar sociologia é desvendar um código onde se fala de todas as estruturas sociais nas quais a gente está envolvido. Também aqui nesse livro, nesse artigo, fala de um outro livro com alguns outros temas, que falava sobre os símbolos da pátria, falava sobre dinheiro, né, sobre o consumo. A gente fala muito disso também em sociologia, não era só da moral cívica, a gente fala sobre isso, sobre quem governa, quem são os governantes, né? Isso a gente fala também. Sobre a família, sobre a religião, são todos temas que a gente trabalha, sobre o Estado brasileiro, são todos temas que a gente trabalha em sociologia. A gente estuda o que é democracia, o que é cidadania, quais são as formas de participação social. Então, é bem mais amplo do que o que eu estou vendo nos livros que eu vou colocar aqui no link da descrição, tá bom? Na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários. Gostei de saber que tem muita gente se inscrevendo. Agradeço aí os inscritos e vamos trazer mais gente para o canal. Obrigado. Tchau, crianças.